porque senão a gente não vai acabar, não. Vamos lá. Vamos. Quem faz a oração para a gente? Assim, então, pensando em Jesus, o nosso mestre querido, a nos iluminar, a nos abençoar a cada dia, pensando nessas mentoras espirituais que tanto trazem para nós, para o nosso crescimento e progresso, gratidão em nossos corações por tudo que recebemos, e também queremos pedir que estejamos aptos hoje ao entendimento dessas lições, que estejamos de fato envolvidos nessa energia benéfica a nos auxiliar no nosso entendimento, nas nossas intuições, que possamos da melhor forma possível aproveitar dentro das nossas limitações tudo isso que nos chega de forma tão amorosa, tão divina. Então, assim, queremos pedir pela nossa aula, pelos nossos amigos, aquelas que não puderam vir hoje, que não puderem estar conosco, que também recebam essas dádivas de amor, de bênçãos, de paz. Que assim seja. Oi, gente. Oi, Deise. Oi, Deise, e aí? Deise, tudo jóia? Beleza? Tudo. Cadê o seu Hélio? Tá aí? Ah, seu Hélio, meu filho, entrou na fase da pandemia, ele não quer assistir pela internet. Só ao vivo, né? Só ao vivo. Tá certo. Então, vamos lá. A gente está no capítulo 23, né? Sim. Qual que é o primeiro livro, gente? É o Vivendo com Jesus? Isso. Isso 23, mesmo. né? Vivendo com Jesus. Malu, me dá aí como que fala? Me coloca como co-anfitrião para eu poder mostrar algumas imagens aqui. Bacana, imagens. Imagens são boas. Pronto. Já tá. Então tá, beleza. Deixa eu ver aqui uma coisa. Talvez eu precise. Então tá, vamos lá. Então, capítulo 23, eram de Betsaida e reticências, né? Aí precisa, para que a gente entenda aí, tem que ter o contexto a respeito das características dessa cidade. Mas ela própria vai nos ensinar aí no capítulo, né? Uhum. Então, vamos lá. Ao tempo de Jesus, Betsaida, que se traduz como casa de pesca, situava-se ao lado nordeste do Mar da Galileia, a poucos quilômetros de Cafarnaum. E foi vítima de fenômeno sísmico que, a levantando, distanciou-a do Lago Generoso. Ela era próxima do lago, mas um fenômeno sísmico, ela era uma cidade de pesca, uma casa de pesca, uma cidade de pesca. E o fenômeno sísmico a distanciou do lago, ela ficou com mais de 1,5 km de distância do lago. E que no Evangelho comparece como ter sido uma cidade próspera de tradições vigorosas. Era uma cidade com características greco-romanas. Dali saíram Pedro, André e Felipe, que se tornaram discípulos devotados do Mestre, imortalizando a cidade nas páginas da história. Beleza? Então, vou mostrar aqui 3 fotos. Vamos ver se eu consigo fazer com produtividade.
A primeira eu tenho que dar, como que fala? Aqui. Compartilhar a tela. Beleza. Agora deixa eu achar aqui. Vocês estão vendo aí de cabeça para baixo ou não? Não, estava certo. Estava certo? Tava. Aí. Então, estão vendo aí Betsaida? Sim, Ela ficou distante 1,5 km do Mar da Galileia. Galileia. Estão vendo onde está a estrelinha? Uhum. Uhum. O que aconteceu foi um aprofundamento ou um levantamento, ou as duas coisas, de Betsaida com relação ao Mar da Galileia. Esse foi o levantamento sísmico que ela se refere. É mais ou menos isso aqui, ó, dessa falha formal. Uma parte abaixa, enquanto outra se levanta, ou uma baixa, enquanto a outra ficou na mesma posição. Beleza? Então, ela que era antes uma cidade de pesca, de certa forma, talvez tenha continuado, mas ficou um pouco mais afastada do mar. Legal? Ok. Agora vamos ver, volta. Volta para cá. Eu apareci de novo aí? Não ainda. Apareceu, sumiu. Ah, Seu e sumiu. Agora eu tenho que tirar o negócio do compartilhamento de tela, né? Isso. Pronto. Agora. Agora tá Pronto, aí. estou aparecendo? Tá. Ah, beleza. Então vamos lá. Também se acredita que Herodes Filipe, um dos tetrarcas que governavam Israel, mandou erguer no seu solo, no solo dessa cidade de Betsaida, um templo pagão dedicado a Lívia, a mãe de Tibério, que conduzia o Império Romano, que fora casada com Augusto. Beleza? Então, olha tudo que ela colocou aí. Primeiro, esse Herodes Filipe não é aquele Herodes que tomou a esposa de Antipas, que teve a esposa tomada por Antipas, né? Ele foi um deles, dos Herodes, que se casou com Salomé, a filha de Herodias, aquela que dançou para Antipas e que, por isso, João Batista morreu, né? Sim. Tudo bem? Conforme Lucas, capítulo 3, versículo 1, a parte dele na tetrarquia era a região da Itureia, Traconites, Lisânias e Abilene. Ele era até admirado pelo povo, porque ele andava por entre o povo, ele realizava, de certa forma, atos mais justos que os demais tetrarcas. Beleza? Lívia, quem é essa Lívia? É Lívia Drusa, ou Drusila. Ela se casou com Augusto, o primeiro imperador romano, né? O primeiro imperador romano que sucedeu Júlio César do tempo da República. Augusto, ele com duas coisas no reinado de Augusto. Qual? A paz e um programa de construção. Ele vai dizer que ele pegou uma Roma construída de tijolos de barro e transformou ela numa cidade de mármore, uma cidade de granito. Ele recebeu esse título de Augusto, dado pelo Senado romano em 27 a.C. Então, ele ficou sendo um deus. Então, ele era uma divindade. E você vê aí que, então, Herodes Filipe, o que ele fez? Ele chamou a própria cidade de Betsaida de Júlia, porque ela era a filha de Augusto, e ele construiu um templo em nome de Lívia, a esposa dele, esposa de Augusto. Ele é o pai de Tibério? Não. Ele não é o pai de Tibério. Tibério é filho da Lívia, mas ele não é o pai de Tibério.
o adotou. Augusto adotou Tibério. E Ô, Júnior, ele é o Otaviano, o Otávio? Otávio Augusto, né? É o Otaviano, né? É. Beleza. Então, aí ele foi... O Tibério é o segundo imperador romano adotado por Augusto por ter casado com Lívia. Deu para entender? É no reinado de Tibério que Jesus vai morrer. Foi ele, Tibério, segundo imperador romano, que colocou Pôncio Pilatos como procurador da Judéia pelo prazo de 2 anos. Quer dizer, de 10 anos. De 26 depois de Cristo a 36 depois de Cristo. Então, ela está dando as características, digamos, históricas dessa cidade. Beleza? Uhum. Então, vamos lá. Conquistada através dos tempos por outros povos, e a gente sabe, né? As guerras que houveram entre todos os povos, os judeus sofreram nas mãos dos egípcios, sofreram nas mãos dos babilônios, sofreram nas mãos dos seleucitas, né? Dos ptolomaicos. Então, conquistada através dos tempos por outros povos, é uma cidade muito antiga e encontra-se inscrita no Velho Testamento como construída em 2 partes, sendo comentada por Flávio Joséfo. Historiador judeu, Flávio Joséfo, de 37 depois de Cristo a 100 depois de Cristo. Ele vai falar isso, que essa cidade foi dada a Herodes Filipe em 30 depois de Cristo, que ele a renomeou de Júlia para homenagear a filha de César. E também construiu lá um templo para uma mulher ser admirada, a Lívia, esposa dele, mãe de Tibério. Então, vamos lá. No seu solo foi sepultado Herodes Filipe com muita pompa, havendo recebido várias vezes a visita de Jesus, que ali operou inúmeros fenômenos de cura, não se permitindo, porém, aderir à sua doutrina, o que teria levado o mestre à lamentação quando se referiu. Bom, então, ela já coloca que Jesus operou ali muitas e muitas curas. Com certeza, né? Porque eram multidões que estavam sempre seguindo Jesus. E nessa cidade de Betsaida, foi a cidade na qual ele fez a primeira multiplicação dos pães e peixes. Está descrito em Lucas, capítulo 9, versículo 10, né? Para alimentar 5.000 só de homens. E foi nesse local também, nessa cidade, que ele restaurou a visão do cego naquelas 2 etapas. Primeiro levou para fora da cidade, pegou um pouco da sua própria saliva, fez um cego enxergar, mas ele não estava enxergando muito bem, né? As pessoas pareciam árvores, na visão dele. E depois, ele colocou as mãos sobre os olhos dele e ele realmente passou a ver com nitidez. Isso está escrito em Marcos, capítulo 8, no versículo 22. Beleza? Então, esses foram alguns dos fenômenos que Jesus ali realizou. E, digamos, significativos, né? Porque a turba o seguia para que ela efetivamente fosse curada, conforme tem na própria passagem da multiplicação dos pães. Então, curou muita gente, multiplicou os pães, e de lá, digamos assim, vieram muitas pessoas que observaram esses fenômenos? Não, não vieram. Não se formou de Betsaida pessoas que sintonizassem com a mensagem de Jesus. À exceção de Pedro, Filipe e André. André, irmão de Pedro, né? E Filipe, aquele que o auxiliou a Pedro, que tinha 4 filhas, lá na casa do caminho. Como não aderiram à sua doutrina, o mestre se referiu a essas cidades como Ai de ti, Corazim, cidade pequena, na colina, a 3 quilômetros de Cafarnaum, e também a 3 quilômetros no mar da Galileia. E tem lá diversas ruínas, sinagogas de pedra. Tem uma sinagoga de pedra lá, em basalto negro. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas,
já muito assentadas em saco e em cinza, se teriam arrependido. Sabe o que é esse assentamento em sacos e em cinzas? Ou não? Não. Era a forma de se vestir com uma espécie de saco feito de pele de cabra negra, em que colocava cinza para expressar lamentação ou penitência. Esse trecho aí está descrito em Lucas, versículo 10, capítulo 10, versículos de 13 a 16. E também em Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Vou ler aqui para vocês. Página 5. Vou ler o de Mateus, tá? Mateus capítulo 11, de 20 a 24. Então começou a censurar as cidades, nas quais ocorreram a maior parte dos seus prodígios, e não se arrependeram. Então, as cidades em que ele realizou muitos prodígios, curou muitas pessoas, multiplicou pães, e as pessoas não se arrependeram, não estavam preocupadas. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem ocorrido os prodígios que entre vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Aí o Haroldo diz, o pano de saco diz respeito a tecido quente, feito de pele de cabra ou camelo de cor escura, também conhecida como saco de silício, porque era feito de pelo de cabra preta proveniente da região da Cilícia, a região de Paulo, utilizado juntamente com as cinzas, com o propósito de expressar lamentação ou penitência. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. Beleza? Eu não li o 23 e o 24. Ele também não. E tu, Cafarnaum, acaso serás levado até o céu? Não, serás rebaixadas até o Hades. Todo mundo lembra da cultura grega o que é o Hades, né? Porque se em Sodoma tivesse ocorrido os prodígios que ocorreram em ti, ela teria permanecido até hoje. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma do que para ti. Beleza? Então, é um local onde muitos fenômenos ocorreram. Essa é a ideia. Mas que de lá vieram bem poucos discípulos. Podia ser esperado um número maior de trabalhadores, ou não de trabalhadores, de pessoas que pelo menos quisessem seguir o ensino de Jesus e que se arrependessem, buscassem levar uma vida mais digna. Mas não, dentro da liberdade do espírito humano, e não pode ser à força conduzido, porque senão não há progresso. O pessoal dessa cidade de belíssimos fenômenos não se tocou, não ficaram tocados. E a consequência, então, maior será o sofrimento, para que o sofrimento e a dor os façam progredir. Deu para entender qual é a ideia geral do texto, então? Sim. Naturalmente, ela vai trazer essa ideia dessa época para os dias atuais. Não é assim que ela sempre faz? É assim que ela sempre faz. Então, vamos lá, já entenderam, né? Então, nós estamos observando muitos fenômenos aí, nós, os espíritas. Mas a gente não pode ficar com o pessoal de Betsaida. Essa é a ideia. Temos muitas obras magníficas, mas podemos ficar com o pessoal de Betsaida. Essa é a ideia do capítulo. Então, vamos lá. Não foram poucos os admiráveis fenômenos que nela se produziu, sem que a sua população de cultura helênico-romana se interessasse por reflexionar em torno da sua mensagem. De lá, também procedia o paralítico, abençoado pelo divino socorro na piscina de Betseda.
na porta das ovelhas, em Jerusalém, que após 38 anos aguardando o milagre das águas serem movimentadas pelos anjos, que o que produzia a cura dos enfermos que nelas se atirassem. Não conseguira êxito e Jesus recuperaram. Então, esse outro fenômeno da cura do paralítico não se deu na cidade de Betsaida, se deu na cidade de Jerusalém. Porém, este paralítico viera de lá, há mais de 38 anos, e ele está na piscina, perto da porta das ovelhas, em Jerusalém, à espera da movimentação das águas para ele se atirar. Mas ele nunca tinha êxito, sempre alguém entrava antes dele. Vou mostrar as fotos. Fotos não, é a tela, né? Estão vendo lá a porta das ovelhas, lá em cima? Jerusalém tem diversas portas. E ali está a porta das ovelhas. Bom, beleza, como era que era essa piscina? É uma piscina aí como a nossa? É uma piscina simples de terra, em que colocou água? Nem pensar. É uma piscina que a gente queria ter aqui, ó. Aí, a piscininha de leve. Estão vendo aí? Aham. Era uma coisa magnífica. Estão vendo agora a cidade aí, ó? Então, a porta das ovelhas fica próxima aí. Eu ia apontar com a canetinha, mas acho que isso não funciona bem aqui. Ô, Júnior, esse tanque todinho em vermelho é o tanque lá do... É a piscina. É a piscina. É a piscina de Betsaida. Gigante, né? Parece aqueles de Roma, né? Que eles ficavam lá, os banhos públicos. Aqui tem a finalidade mais curativa, né? Interromper o Sim. compartilhamento. Aí, interromper o compartilhamento. Estou aprendendo. Até o fim do ano eu estou mexendo melhor nesse programa. Então, vamos lá. Então, essa outra pessoa viera dessa cidade de muitos fenômenos e poucos tocados pela mensagem de Jesus. Eu não vou falar nem trabalhadores, né? Vamos lá. Jubiloso. Vamos ler o texto de João. João, capítulo 5, versículos de 1 a 18. Tá? Vamos lá. João, capítulo 5, versículos de 1 a 18. Depois dessas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Era uma festa, Jesus foi à festa. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Bethsada, não sei como pronuncia corretamente, que tem 5 pórticos. A gente viu lá, é uma entrada monumental, né? É uma entrada magnífica para a piscina. Nesses pórticos estava deitada uma multidão de enfermos, uma multidão de cegos, de coxos, de atrofiados, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que se encontrava enfermo neste local há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo, naturalmente, o mestre, que estava assim há muito tempo, Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo, lhe disse: queres tornar-te são? Respondeu o enfermo: Senhor, eu não tenho uma pessoa que me jogue no tanque quando a água for agitada. Enquanto estou indo, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu catre e andar. Não foi para água nenhuma, né? Ele não precisou ir para água nenhuma. Isso era mais a crença, né? Podia ser que mais de um fosse curado. Qual o problema? Os que mereciam eram curados.
para aquisição de responsabilidade e consertar o caráter e trabalhar no bem, né? Mas a crença era de que, talvez porque um mergulhou e outro não, o primeiro se curou, o outro não, se acreditou que seria sempre assim. Mas esse nem entrou na água e foi curado. Jesus falou, olha, te levanta, pega a tua cama e vai. O homem logo ficou são, tomou o seu catre e andava. Só que aquele dia era o dia de sábado. Ora, você pode carregar alguma coisa no sábado? Você não pode, isso vai dar problema. Assim diziam os judeus ao que foi curado. É sábado. Não é lícito. Não te é lícito tomar o teu catre. Você não pode carregar alguma coisa nem no sábado. Ele lhes respondeu, aquele que me fez são, me disse, toma teu catre e anda. Perguntaram-lhe, quem é o homem que te disse, toma o teu catre e anda? O que fora curado não sabia quem era, pois havia uma multidão naquele local, naquele lugar. Jesus retirou-se. Depois dessas coisas, encontrando-o no templo, Jesus lhe disse, eis que te tornaste são, não mais peques, para que não te suceda algo pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que fora Jesus quem o fez são. E por causa disso, os judeus perseguiam Jesus e fazia essas coisas no sábado. Ele, porém, lhes respondeu aos judeus que estavam procurando matá-lo, certo? Por estas curas no sábado. Meu pai trabalha até agora. Eu também trabalho. Percebe essa fala de Jesus? Quer dizer, aí vai piorar o caso para Jesus. Ele está dizendo, Deus trabalha e eu sou da natureza divina. Eu também sou divino. Ele trabalha e eu também trabalho. Pronto, blasfemou. Blasfemou, está se igualando a Deus, blasfemou. Tem que morrer duplamente agora. Não só por desrespeito ao sábado, como está fazendo de si um ser divino, pronunciando o nome de Deus em vão, descumprindo o segundo mandamento mosaico. Tem que morrer. Portanto, por causa disso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente quebravam o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai. Porque como as pessoas são conhecidas nessa época? As pessoas, não, esse daqui é filho dos escultores. As pessoas são identificadas pelas suas... esse aqui é filho dos profetas. Quer dizer, ele é daquela origem. Ele é um profeta, ele se origina daquela espécie de trabalho, daquela espécie de serviço. Não, esse aqui é filho dos escultores. Esse aqui é filho dos músicos. Então, Jesus vai dizer assim... Né? Não, eu sou filho de Deus. Aí, quer dizer, ele está dizendo, eu sou de natureza divina. Perceberam a coisa? Então, blasfemou, tem que morrer. Fazendo-se por isso mesmo igual a Deus. Por ele se dizer filho de Deus, ele estava dizendo, a minha natureza é divina. Vocês são músicos, vocês são escultores, vocês são agricultores, vocês são pastores. Eu sou divino. Entenderam a coisa? Então, vamos lá. A gente está no interrogado, né? Jubiloso. Jubiloso, super feliz no sábado, super alegre. Curou-se há muito tempo, quase 4 décadas, paralisado. Jubiloso, extremamente alegre. E carregando catre imundo em que repousava, foi censurado. Acabou de ser curado, recebeu uma censura. Pelo amor de Deus. Por essa ação proibida. Qual? Carregar uma cama móvel, uma cama de 5ª categoria. Por essa ação proibida, em razão de ser um sábado. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda.
Então, quem foi que te curou? Interrogado, para que informasse quem assim propusera, esclareceu, não sei. Mas como que não sabia? Claro que sabia. Né? Esclareceu que não sabia. Esclareceu não saber, porque ele se havia afastado e perdera-se na multidão. Ora, isso, porém, era fácil de identificar-se. De identificar-se quem foi que o curou. Era fácil, não era difícil, apesar dele estar, ele estava por ali perto. Aumentando o ódio dos pigmeus morais, e procuravam motivo para incriminá-lo, motivo de incriminar a Jesus, acirrando mais os seus sentimentos inferiores de inveja e malquerença. Não era fácil de localizar Jesus, né? Mas ele falou, não sei, está por aí, não sei, está perdido. Eles ficaram com mais, né, sentimentos inferiores, porque não era difícil, né, de, mesmo tendo uma multidão de pessoas, tem um grupo de pessoas seguindo Jesus, não era difícil, mas eles ficaram mais acirrados na sua inferioridade. Beleza. Depois, Jesus encontrou-a no templo. Ora, mas era o mesmo episódio, sim? Não é tantos dias depois, é mais ou menos no mesmo momento. Logo depois, Jesus encontrou no templo e disse, eis que já estás são. Não peques mais. Não erra mais. Para que não te suceda alguma coisa mais grave. Percebe? Então, Deus perdoa os nossos equívocos. Deus perdoa os nossos equívocos. O homem não perdoa. O homem, ele digamos assim, julga, condena, certo? Julga, condena, fica com preconceito, não quer se aproximar de alguém que está com alguma espécie de erro, não tem compaixão das pessoas, mas também pergunta, que interessa o perdão dos homens? Nenhum. Que interessa a opinião dos que são severos para com os outros? Não interessa. Deus nos perdoa os equívocos. Jesus disse para ele, né, sabe lá, a vida inteira de equívocos praticados, olha, meu filho, não peca mais para não acontecer alguma coisa pior do que você ficar 40 anos paralisado. Naturalmente, 40 anos ele está paralisado na piscina. E quantos anos ele tinha? Tem que ter mais, certo? Mas Deus nos perdoa de tudo. Sempre deixa as portas ao arrependimento para recomeçarmos. Então, vamos lá. A recordação psicoterapêutica de Jesus tinha procedência. Tem fundamento ele dizer isso. Porque todas as aflições, todas as nossas aflições, como todas as nossas bênçãos, procedem do nosso interior, procedem do ser interior, procedem as aflições, ou as bênçãos, procedem dos seus atos, devendo se recompor as paisagens morais, a fim de que os males e a degeneração não voltem a povoar o nosso mundo íntimo, dando lugar a danos maiores do que os danos anteriores, aqueles dos quais a pessoa foi liberada. Foi liberada do dano, mas não foi liberada da responsabilidade de se bem conduzir. Deu para entender a diferença? Quer dizer, pelo processo de dano, vamos usar a palavra dela, pelo processo de dano, que para ele, o paralítico da piscina de Betsaida durou mais de 40 anos, né? Ele foi liberado do dano, não da responsabilidade de evitar a causa do que pode levar o retorno ao dano com consequências mais graves. Ora, o que vale para ele, vale para todos nós, certo? Então, essa fala de Jesus, ela é muito sintética, muito resumida,
que cabe a nós interpretá-la de forma a tirarmos todos os proveitos possíveis. E a Amélia Rodrigues nos auxilia. Ela diz, olha, essa recomendação de Jesus é uma recomendação psicoterapêutica. Por quê? Porque as nossas aflições ou bênçãos vão derivar de nós próprios. Nós podemos acabar retornando aos próprios danos, dos quais fomos libertados pela justiça divina. Então, fica para nós a responsabilidade. Então, ela está explicando a forma sucinta da fala de Jesus, dita naquela época. Ela enfloreia a fala de Jesus para que nós bem interpretemos. Essa é a finalidade do Espiritismo, certo? Aclarar, botar todos os detalhes, aprofundar as coisas, aprofundar as recomendações, as máximas de Jesus. Esse é o papel do Espiritismo. Porque ele quer regenerar o mundo inteiro, regenerando cada um de nós. Então, vamos lá. Aí encontrou Jesus, e aqui diz, o insensato, porém, correu célere. Ele acabou de encontrar Jesus, ele disse, olha, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Mas ele, sem tanta claridade, provavelmente com medo, com receio, correu célere, apressadamente, e foi dizer aos judeus quem o havia liberado da paralisia, dando lugar a que os insanos aumentassem a perseguição contra o justo pelo hediondo crime de amar e de servir o sábado. Certo? Ele ficou com receio. Ainda era uma alma um tanto jovem. Quem vai crucificá-lo? Nós? Quem vai ter algum sentimento ruim para ele? Nós? Como? Como que nós vamos lançar pedra nos outros? Porque nós próprios carregamos desvios. Ademais, justificavam a sua insânia perseguidora porque Jesus afirmara que Deus era seu pai. Pronto, aí acabou. Não, eu sou filho de Deus. Você é filho dos músicos. Você é filho, né? Enfim, todas as profissões. Você é filho aí do pescador. Você é filho do agricultor. Você é filho de pastor. Eu não. Sou filho de Deus. Quer dizer, eu sou dessa procedência. Então, na visão dos judeus, isso foi uma extrema ousadia, era uma autodesignação que consistia em uma infração ao segundo mandamento, que não deveria se pronunciar em vão o nome de Deus. Dizendo-se filho de Deus, ele diz, eu sou de procedência divina. Jesus falava isso para levá-los efetivamente à reflexão, à atenção, a prestar efetivamente atenção, mas eles consideraram como uma blasfêmia. Então, vamos lá. Ademais, justificavam a sua insânia perseguidora, porque Jesus se afirmara filho de Deus, o que não deixava de ser paradoxal, e não deixava de ser uma contradição lógica, nos que olvidavam, esqueciam da origem divina de todos os seres e da misericórdia do genitor divino. E Jesus falou isso para eles, né? Mas lá não está escrito que somos deuses, vocês também são deuses. Mas eles aceitaram? Não aceitaram. Então, paradoxal? Era, porque todos os seres são de origem divina. No seu falso excesso de zelo, os judeus, falso excesso de zelo. Nem sequer o nome de Deus podia ser pronunciado. Percebe? Não pode pronunciar o nome de Deus em vão. Não fala Jeová. Isso é uma palavra proibida de ser falada.
O cristianismo vai propagar a mensagem de Deus através dos gentios. A mensagem cristã é que vai levar filho de Deus que chega até nós com naturalidade. Nós todos somos filhos de Deus, porque não veio dos judeus. Os judeus era proibido. Muito menos atribuía-se a herança da sua sublime paternidade. Né? Como é que aqui nós não podemos nem pronunciar o nome de Deus? É um zelo que devemos ter. E vem esse cara aí, além dele pronunciar o nome de Deus, ele está se dizendo que ele é alguém sublime como Deus. Não vai dar, vamos ter que eliminar esse cara. Ainda por muito tempo haverá aqueles que odeiam os valores éticos elevados, dominados pela inferioridade da inveja e do despeito, e inferioridade do despeito, em face da sua condição de incapazes de produzir o bem e de ajustar-se aos princípios de elevação, descarregando, então, por essas consequências internas, descarregando as suas mazelas em sedições, a sua revolta, a sua insurreição, o seu tumulto, descarregando as suas calúnias, perseguições criminosas, ocultando o próprio conflito, mas aos próprios olhos são santos, sim? Ocultando o próprio conflito, que procuram disfarçar em sentimentos de justiça e de zelo social. É por isso que Paulo dizia, né? Na sinagoga de Damasco falou 2 vezes, e na sinagoga dos Cilícios, em Jerusalém, falou 1 vez. Eu conheço a hipocrisia farisaica vossa, porque eu vim daí. Porém, dizendo essas palavras, eu não vos condeno, eu vos lastimo. Para mim, quando a mensagem divina chegou, eu a aceitei. Eu trago para vós o melhor que possuo, mas rejeitais o remédio que vos há de curar. Mas tem solução para vós? Não tem, porque somente Jesus pode remediar os vossos males. Falou na sinagoga, na frente de todo mundo. Eles ficaram assim, ó, de queixo caído, magnetizados totalmente pela fala de Saulo. Todos os presentes, magnetizados. E ele disse assim, por detrás dessa túnica, quantas dores e feridas inomináveis. Vocês oram aqui na sinagoga para Moisés, mas e a vossa vida particular? Mas ele disse também, não vos condeno, eu vos lastimo, porque eu fui como vós. Diferente. Mas às vezes o espírita também quer, pela entonação de voz, você vê que a pessoa está meio que condenando os outros. Não. Ora, o que a Abigail diz para Paulo quando ele está no Monte Tauro lá, dormindo como dormiam os homens no período paleolítico? Paulo pergunta assim, como alcançar a perfeição? Ou algo nesse sentido. Ela disse, olha, tem que doar tudo que tem. Jesus doou tudo para nós. Aí ela diz assim, e para nós, ele doou a ciência das nossas fraquezas, para que nós também sejamos tolerantes e caridosos para com as fraquezas alheias. Então, vamos lá. Por isso que os problemas são bons, né? Você passar pelos problemas, você acaba sendo mais empático com o outro, né? Exatamente. E os vários tipos de problemas que temos são ótimos. Sim, verdade. Então, mas eles aqui, né? Não. Eles estão mostrando um zelo social,
Mas as Só o ocultas, exterior, né? Só o externo. exatamente. Jesus, porém, pairava acima deles e sabia que o sábado foi feito para o homem, e não este para aquele, e não o sábado para o homem. Né? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Tem que me retificar aqui. Então, vamos lá. Agora sim, dito todos esses ensinamentos históricos, essas fenomenologias todas que viveram a cidade de Betsaida com muitas curas, multiplicação de pães, curas específicas de cegos, sejam eles na própria Betsaida, como foi o cego curado em 2 etapas, ou do paralítico, que era proveniente de Betsaida e estava em Jerusalém, a grandiosa cidade. Cadê aqueles que se deixaram tocar para seguir a mensagem de Jesus? Não tem. Agora ela vai trazer para os dias atuais, né? Os maus. E todos quantos se comprazem em tentar obstaculizar, colocar obstáculo, dificultar, complicar a marcha do progresso, sempre encontram motivos, sejam esses motivos reais ou falsos, para o desencadeamento da sua sanha, do seu rancor, do seu desejo de vingança, da sua ira, da sua ferocidade. Beleza? Então, preste atenção, por exemplo, nós praticamos o bem? Praticamos. Os espíritos inferiores querem nos derrubar? Querem. Jesus permite que eles estejam ao nosso lado? Sim. E por quê? Para que nós tenhamos o trabalho de caridade mais significativo do que levar estudo para a criança ou agasalho para quem está sem roupa ou comida ou remédio, seja o que for. Porque a presença dos espíritos não elevados ao nosso lado tem por finalidade o processo de conversão deles. Jesus espera que nós o convertemos ao bem, como diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Maravilha. Agora, veja, eu caí. Não caí. Mas eles têm motivos para continuar ao desencadeamento da sanha, do rancor, da ira, da ferocidade? Tem. Eles encontram motivos falsos. Mas aí, num outro momento, eu caí. O motivo é real? É. Mas, para eles, não importa o motivo, se é verdadeiro ou se é falso. Devo entender a coisa? Eles vão encontrar motivos para o desencadeamento do rancor, da vingança, da ira, da ferocidade, do ódio, do desejo de vingança. O que fazemos nós? Ficamos de pé. O que fazemos nós? Não sentimos nada. Ainda fazemos mais, se formos positivos, mas não sentindo nada com relação a sentimentos negativos, preocupação, medo, coisa assim, não. Vamos para participar junto com os espíritos muito superiores da tua conversão. Vamos. Conseguiremos. Oremos a Jesus com frequência. E quando, diz Kardec no Livro dos Médiuns, orando com frequência a eles, no começo a coisa pode ficar acirrada. Porque eles vão zombar dessas orações. Apesar dos espíritos superiores virem, conversar com ele, emanar energia positiva, fazer como faz no livro Libertação, auxiliar todos os parentes, isso demora um prazo. Aí, quando eles se restabelecerem, não vai ser em curto prazo. E, começando o processo de oração por eles, eles vão acirrar o combate. Presta atenção, Kardec fala isso. Mas não temamos. Oremos, façamos o bem, caímos. Quem não caiu nesse mundo? Barnabé diz a Saulo, vamos lá na casa do caminho. Ele não entrou. Não vou, não. Tenho receio. Vamos, Saulo. Barnabé insistindo. Eu fiz muito mal a eles. E Barnabé diz,
Ora, Saulo, só Jesus na terra foi puro. E você acha que ele nos auxilia porque somos perfeitos? Não. É justamente porque somos pecadores que recebemos auxílio de Jesus. Vamos lá. Aí Barnabé vai e leva Saulo, porque na segunda vez ele vai entrar na casa do caminho. Quer dizer, vou explicar tudo a respeito disso. Na primeira vez ele entrou e fez o que fez, levou Estevão à morte. Na segunda vez ele veio, prendeu todo mundo, e se não é Gamaliel, estariam mortos. Pedro, João e Filipe. Aí quando ele vem da terceira vez, ele quer entrar, já está convertido. Não vai entrar, não. Não vai entrar, não. Primeiro, vamos saber o que o traz aqui. Aí eu posso até deixar entrar, como diz Pedro. Vamos fazer uma reunião para decidir isso. Mas antes da reunião já diz, não me falta vontade de colocá-lo para dentro, porque o Pedro já está ciente que ele tem plena confiança de que ele está convertido. Mas ele não quis tomar a decisão sozinho para os olhos dos outros, e não tem a claridade espiritual de Pedro, pudessem inferir que Pedro estava sendo insensato, precipitado. Aí depois ele deixa entrar. Mas tem que ver a fala de Pedro. A sabedoria de Pedro é algo quase inigualável na Terra, conforme se pode ler nos detalhes de Paulo e Estevão. Então, vamos lá. Então, assim, os inferiores, que sejam homens, que sejam desencarnados. Ou os desencarnados através dos homens, porque essa associação, pelo livro dos médiuns, pode ser que quase 100% das vezes toda espécie de pensamento humano tem uma associação mediúnica. É raro que não tenha. Então, sejam os maus, dos dois lados, tentando criar obstáculos, por motivos reais ou falsos, eles vão desencadear a sana. Então, não se preocupe, porque quando a gente errar, porque eles não estão pouco ligando se você vai errar ou não, ele quer perturbar. Sistematicamente... João, queria falar Pois não, Queria falar aqui um pouquinho desse negócio aí que fiquei pensando aqui, né? Você comentou sobre a nossa convivência, né, com a inferioridade, que isso a gente convive mesmo, né? Uma experiência minha, né? Esse ano é o meu 10º ano de trabalho mediúnico, né? Desde que eu comecei a mediunidade. E aqui aqui em casa, enfim, fazendo esse tratamento de câncer que eu estou fazendo, e nesse contexto todo, teve um dia que eu estava assim, chorosa, deprimida, sabe? Eu falei, gente de Deus, eu estou com depressão. Olha só, para vocês verem a questão da mediunidade. Eu falei, meu Deus, né? Aquilo para mim era tão real, assim, falando do ponto de vista da mediunidade, era tão que era eu, né? E assim, faz 10 anos, né? Não comecei agora na mediunidade, né? Já tem um tempo aí, só que a minha mediunidade, eu não sei se isso contribui ou não, né? Até vocês podem analisar. A minha mediunidade, ela é consciente. Então, assim, eu estou aqui, eu estou, né? Vivenciando uma situação e, ao mesmo tempo, muitas vezes, né, captando alguma coisa diferente, alguma outra percepção, porque ela é consciente, né? E aí, nessa situação que eu falei para... Oi? Você é inspirada, não é sonambúlica. E aí, ao mesmo tempo, aí nesse dia que eu estava, eu falei, meu Deus, eu acho que esse tratamento que eu estou fazendo, que mexe com os hormônios, eu fiquei procurando, né, a gente tem que se conhecer e entender, né, por que a gente está se sentindo daquela forma. E eu fiquei procurando aquilo, eu falei, meu Deus, estou entrando em depressão. Comecei a ficar assim, né, encanada. Aí a gente já começa a entrar numas, né, você começa a encanar com aquilo ali, né. E tal. Gente, aí eu fui orar, né? Porque eu ia fazer o quê, né? Não tem outra coisa. Ainda mais com mediunidade, você tem que orar mesmo, né? E aí eu fui fazer uma oração.
Aí eu orei ali, né, aqueles minutinhos, né? Sumiu tudo que eu estava sentindo, sumiu. E, assim, o que me veio? Era um grupo de mulheres, de espíritos, possivelmente passando pela mesma situação que eu estou passando, passaram, né, enfim, um tratamento de câncer, eu não sei, enfim, o contexto todo a gente não consegue saber, né, mas era aquele grupo, aquilo estava me envolvendo de uma forma. O que eu quero dizer, assim, com esse exemplo, é o quanto a gente é envolvido e aquilo parece tão real Sem que perceber. essa percepção do que é meu, do que não é meu, assim, é muito tênue demais. E isso para a gente cair, que eu digo assim, né? É bem sutil, entrar, né? É bem sutil, né? Muito. Assim, eu acho que a diferença é que com a oração veio a intuição e eu pude visualizar que não era eu. Ou seja, geralmente a gente está muito melhor do que a gente pensa, porque a gente está acompanhado por muita gente com problemáticas ou com afinidades ali, né? Só que a percepção, a separação, né? Mesmo a gente trabalhando na mediunidade, mesmo a gente, tudo bem que esse ano eu parei, né? Enfim, mas a gente continua estudando de outra forma, né? A mediunidade está na vida, né? Não precisa estar trabalhando no trabalho mediúnico, né? Para a mediunidade tá acontecendo, né? E aí, isso que você falou, assim, hoje eu estou começando, depois de 10 anos, estou começando a conseguir conectar com essa superioridade, esses espíritos, assim, entendeu? Eu estou começando a ter uma abertura para me situar mais lá. Porque, assim, no básico, no normal do meu dia a dia, sem oração, sem nada, é inferioridade mesmo, entendeu? Quem tá basicamente influenciando, entendeu? Assim é a minha percepção, né? Claro que o que eu percebo não quer dizer que seja real 100%, né? Isso é uma experiência, né? Mas aí é tão importante essa questão da gente elevar mesmo, porque senão você entra num contexto assim muito complicado, porque a inferioridade está aí nos cercando. E eu acho que fica também aquela ideia, a gente às vezes pode estar muito melhor do que a gente acha, do que a gente se percebe, né? Porque muito não é da gente, não. Muita coisa... Gente, pensa o seguinte, fortaleza sempre, oração com muita frequência. Antes de qualquer atividade que a gente for realizar, a gente tem que fazer uma prece. E não é tão relevante a gente saber definir se é nosso ou não é. Porque, sendo nosso ou não, na verdade, simultaneamente é do grupo. Porque vou botar o toda. Põe muitíssimo raramente, alguma espécie de pensamento do homem não fez sintonia. Como é que é, Júnior? Desculpa, não ouvi. Eu não entendi. Desculpa. Muito raramente um pensamento nosso não forma sintonia. Ah, tá. Então, não tem uma finalidade adequada a gente definir se é nosso ou não, porque é do grupo. Tenha se originado conosco ou tenha se originado nos outros. Eu estou naquela faixa. Então, qual é o ideal? A construção da fortaleza interior sempre. Como? Pelo trabalho e pela prática do bem. E pelo trabalho e pelo estudo muito frequente. E realizando muitas orações sempre que, digamos assim, a gente
for fazer alguma atividade, faz oração antes. Mesmo você levando essa espécie de vida, de muito estudo e muito trabalho, ainda assim você vai cair. João, Primeiro, por quê? Porque a queda também é parte da construção das virtudes na alma. Então, o negócio é não parar nunca, manter fortaleza sempre. Porque o nosso pensamento vai ter sintonia, com origem nossa ou não, é do grupo ali. Então, a Simone, passando por um tratamento de saúde difícil, inferiu que a depressão psicológica se originava do próprio tratamento difícil. Aí ela própria reconheceu que não. Era fruto da sintonia mental que a oração atirou disso. Ela ainda está no tratamento, mas a mente se elevou. Sabe que eu lembrei uma coisa aqui? Vocês já viram aquela entrevista do Divaldo Franco na FE Paraná, de março desse ano? Sabe o que ele fala para o presidente da Federação Espírita do Paraná? Ele disse, o próprio Divaldo, ele disse, eu sou uma cornetinha, eles me disseram. E o próprio Divaldo falou nessa entrevista que estava viajando com esse rapaz e que ele estava se sentindo obsediado. Que precisa... Né? Próprio Divaldo. Assiste essa entrevista. Ele mesmo dizendo, eu sou uma cornetinha. Eles estão em cima de nós todos. Eu também já fui obsediado. Fiquei obsediado durante o caminho. Fiquei olhando o celular para não perturbar você, ele falou para o rapaz. Ele, inclusive, nessa entrevista, eu vi, ele fala que era tudo para impedir dele falar no Congresso. Na palestra, né? É isso aí. Tá? Era para impedir ele. Perturbaram, mas diz que perturbaram muito ele. De não deixar ele dormir, uma série de coisas. Ele conta ali, se faz... De quando que é, gente? De quando? É de 20 ou 23 de março desse ano. Uma palestra... É em Curitiba. É isso, Paraná, isso. Gente, então vamos lá, porque o tempo da Amélia já acabou. Enfim, vou sair um pouquinho só para pôr na bateria, mas eu já volto, tá? Tá bom. Vou carregar. Continua aí, gente. Tá, manutenção da fortaleza em qualquer condição. Então, porque os maus, eles, sejam motivos verdadeiros ou falsos, eles vão desencadear a sua sangue. Sistematicamente, quer dizer, constantemente perseguindo aqueles que lhes não submetem, na ilusão de destruí-los, como se o fato de eliminar ou subestimar os valores de alguém possa destruir-lhes os exemplos, os conteúdos iluminativos. Aí, pô, acabou com um determinado médium, mas o médium não deu exemplo? Deu. Ele fez coisas boas? Fez. Ele sumiu? Não. Ele continua vivo, é espírito imortal e progredirá. Os exemplos dele foram úteis? Foram bons. Então, passaram desse modo todos aqueles que se obstinavam em perseguir Jesus, em apagar-lhe o nome da história, em adulterar as suas palavras e as suas lições, adaptando-as, as palavras e as lições, às suas paixões infelizes, enquanto que os tempos sucessivos têm-lhe a Jesus feito justiça, embora ainda não permitam os tempos a embriaguez de forma enobrecedora em todos nós, da sua mensagem. Então, o tempo até agora fez justiça a Jesus, mas nós ainda não estamos embriagados nobremente da sua mensagem. A paralisia do homem de Betsaida toma conta da odierna, da moderna sociedade. Está todo mundo paralisado aí, que vive à procura das novas piscinas dos milagres.
Está à procura das curas? Sim, quando vem a doença, procura as curas. Após a exaustão, nas outras piscinas. Quais piscinas? Nas piscinas dos prazeres insanos e nos prazeres degenerativos, a fim de retemperar o ânimo e restabelecer a força para novamente se atirar na intoxicação da volúpia em que se aturdem e enlouquece. Quer dizer, ela está dizendo assim, né? O pessoal recebeu a cura de Jesus, mas ele disse, vai, não volte mais a pecar, mas é o que se tem feito. Sai da piscina dos prazeres insanos para buscar as curas, curados voltam aos prazeres insanos. Né? No passe da casa espírita só vai ter 10 passes de qualidade. Depois ele não vai tirar todos os efeitos da piscina dos prazeres insanos. A palavra, no entanto, do incomparável Rabi permanece. A palavra de Jesus permanece como um único roteiro de segurança para os caminhantes terrestres que se perderam nas estradas do prazer utópico e alucinante, fantasioso e alucinante, gerando os tormentos em que se revolcam, em que se revolvem de forma com um psiquismo bastante alterado. Né? A necessidade de não voltar aos comportamentos anteriores é o primeiro passo para a recuperação do bem-estar. Primeiro passo para recuperar o bem-estar. Fazer o quê? Não voltar ao comportamento anterior. E quando ainda se encontre sob as chuvas das consequências dos erros anteriores, ainda que está nas consequências, né? Ou ainda tendo as consequências, a mudança de pensamento, a mudança de atitude para o bem, logo proporciona alteração emocional que contribuirá, que irá contribuir eficazmente para a alegria de viver e para a paz tão desejada, o sentimento. Né? Então, não voltar, e que mais? Mudar o pensamento e mudar a atitude para adquirir equilíbrio emocional e para adquirir uma determinada alegria e paz. É necessário, portanto, carregar o catre das próprias misérias. Então, vamos. O que tem? Todo mundo está carregando. Qual o problema? Vamos carregar o catre dos nossos defeitos, a fim de libertar-se da injunção penosa, de modo a poder seguir, pelo menos aí, o que está carregando o catre está carregando, pelo menos não está sentado 38 anos na beira da piscina. Né? E vai, carrego as minhas misérias, carrego, sem problema nenhum. O negócio é, a fim de libertar-se, com o tempo vai se libertar da injunção penosa, aquela postura de fé em Jesus, sem ele nada podemos, mas também de uma resistência nossa, de modo a poder seguir livre na conquista dos espaços do amor e da solidariedade. Livre, aí já não está mais nem carregando a cama, certo? O catre. Ainda hoje, 20 séculos transcorridos, os habitantes da Betsaida, contemporânea em que se converteu a terra, a própria terra, a Betsaida, que observou muitos fenômenos, mas ninguém quis seguir o bom caminho, exigem fenômenos espetaculares, exigem curas fantásticas, surpreendentes acontecimentos, sem a consequente responsabilidade de aplicar os seus ensinamentos ocultos, os ensinamentos que estão ocultos nos fenômenos, os ensinamentos morais que estão ocultos nas curas, nos surpreendentes acontecimentos, aplicar esses ensinamentos na conduta moral, de maneira a integrar-se. Então, a gente não está integrado, precisamos caminhar para nos integrar nos elevados postulados da verdade e do bem. Mas vamos chegar. Vive-se o primado, quer dizer, a prioridade, a supremacia, a primazia da ilusão. E é isso que se vive na Terra. Se vive a busca das sensações, em clima de renovação incessante. Se vive o primado dos prazeres, que levam ao quê? À exaustão. Na hora do prazer está tudo bem, super feliz, mas a consequência depois do prazer
é a exaustão. Embora o conhecimento que se encontra abundante em toda parte, convidando a reflexões profundas a respeito do significado da existência, a respeito das reflexões profundas que existem, e quais são as finalidades, os objetivos de estarmos encarnados na Terra. Mas o nosso primarismo ainda fala muito alto, e vem à mente que não deve ser feito, é praticado. A ilusão, então, campeia assustadoramente, quer dizer, ela se sobressai, ela domina a ilusão. O seu ópio, o suco narcótico da ilusão, né, tem um certo visgo, uma certa densidade, e se faz em uma energia deletéria ao perispírito, que fascina, entorpece os sentimentos. Aí as pessoas estão super severas umas com as outras, não tem desenvolvimento de amor, compaixão, perdão, tolerância, não. Por quê? Entorpece os sentimentos, anestesia a razão, o discernimento. Quem faz isso? A ilusão que campeia, mantendo as suas vítimas em estado de quê? De confusão e de ansiedade, sem clareza de raciocínio, sem saber o caminho correto a seguir, fazendo uma confusão, não tem uma finalidade, não observa o farol lá na frente, e caminha para todos os lados, não na direção de Jesus, com extrema ansiedade, perdido. Seria de repetir-se conforme Jesus. Ai de vós, Betsaida, ai de vós a terra, e Corazim modernas, que tendes acompanhado a marcha do progresso da ciência e da tecnologia, porém, estão distantes dos sentimentos morais, estão distantes dos compromissos espirituais, porque perdeis a oportunidade. Por que perdeis a oportunidade incomum da construção da felicidade? Betsaida ficava próxima ao mar da Galileia, que um fenômeno sísmico distanciou. Entenderam a analogia que ela está falando? Uhum. Nós estamos na iminência da conquista das colônias espirituais elevadas como nosso lar e podemos cair numa região abismal. O mar da Galileia está bem aqui, em todos os exemplos de Jesus. Podemos conquistar, mas um fenômeno sísmico, uma conduta moral desviada nossa, mantida, nos levou a um distanciamento das colônias espirituais superiores. É a analogia que ela faz. As modernas Betsaidas, assinaladas pelos paralíticos da alma, ao mesmo tempo, fornecedoras de apóstolos como Pedro, André e Filipe, encontram-se em expectativa. Quer dizer, aí vem lá daquela cidade. Qual cidade? Ah, lá de Minas Gerais veio Haroldo. Ah, qual outra cidade aí de Belém veio Roberto Almeida. Ah, lá da Bahia veio Divaldo. Então. Encontra-se, mas e os outros? Com expectativa, construindo templos ao paganismo do prazer. Vamos construir os bares e as casas noturnas. Porém, expectantes, na expectação, na observação quanto ao amor de Jesus. Na observação. De olho, eu vou lá na igreja depois. Mas por que você vai lá na igreja? Ah, tem que cumprir um dever. Tem que orar tantas vezes. A oração do Pai Nosso. Não dá. Beleza, gente? Maravilha? Maravilha. É isso aí. Orar o Pai Nosso 10 vezes,